Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós estamos estudando a 11ª obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por nosso amado Chico e Valdo Vieira, através do benfeitor André Luiz. E a 11ª obra chama-se Sexo e Destino, né? Aqueles que, porventura, desejem estudar, nós vamos estudar hoje o capítulo 10, que desejem ter uma compreensão a respeito dos capítulos, primeiros capítulos até o 9 dessa obra, podem acessar no canal do YouTube, o canal da Sociedade Estudo Espírita de Natal, canal CEM, canal SEEN, e lá tem uma playlist das obras de André Luiz, que tem mais de 170 vídeos por nós gravados a respeito dessa obra, desde nosso lar até aqui. Porque o nosso objetivo é estudar essa obra, é esmiuçar, buscar tirar dela o máximo de informações dessa riquíssima obra, não é? Que eu ouso dizer que é uma espécie de curso avançado de Evangelho Prático. Então, a gente estuda capítulo a capítulo, leio, porque nosso objetivo é tentar extrair o máximo desses conhecimentos, que são fundamentais, porque todos esses ensinamentos aí por André Luiz buscam despertar da alma humana, para a gente entender o que é que estamos fazendo aqui nessa encarnação, as possibilidades que temos dentro da ideia da lei de ação e reação, da lei do karma ou da lei do plantio e da colheita. O que a gente faz, a gente pode. Então, é um ensinamento maravilhoso. E a didática de André Luiz é extraordinária, porque cada uma dessas obras, ele foca, numa dessas obras, um tema central. Trata de todos os assuntos atinentes à doutrina, todas as informações, os casos contados, mas tem um foco central em cada obra. Esse o foco central é a respeito da questão do sexo e das repercussões do sexo, normalmente praticado em desalinho, contrário à lei, contrário ao amor, e o destino, ou seja, as repercussões no presente ou no porvir, ou no futuro, dentro da lei de ação e reação. Esse é o grande objeto. E é importante que se diga que, no planeta de expiações e provas como que vivemos hoje, onde ainda o planeta é dominado pelas sombras, os desatinos praticados na hora do sexo, na área do sexo, são muitos, com gravíssimas consequências, consequências de ordem mental, psicológica, traumas que ficam daqueles que são vítimas, mas também das que são vítimas e dos próprios autores desses crimes. Muitas coisas graves acontecem, não só as questões psicológicas, etc., mas coisas são tipificadas como crime no Código Penal brasileiro, né? A questão do estupro, das lesões corporais, do aborto, que quando pode acontecer num sexo indesejado, pode haver gravidez desejada, o aborto também é crime, e as consequências espirituais disso tudo, gente. Que além de ser tipificado na lei dos homens, na lei nossa, esses crimes, e muitos desses crimes não são sequer apurados pela deficiência da polícia, da justiça. Eu sou promotor de justiça aposentado e, infelizmente, vi muitos casos desses envolvendo crimes ligados à questão do sexo, muitas coisas graves, homicídios. Estamos vivendo uma onda terrível de feminicídio, muitas vezes ligada à questão do sexo. Revolta por uma coisa ou outra, mas tudo ligado à questão do sexo. É impressionante como isso acontece no dia a dia, e é terrível, né? E as consequências disso, dessa criança que é gerada indevidamente ou contra a vontade da mãe, e as repercussões disso para o pai no futuro, a revolta dessa criança, tudo isso é estudado que nessa obra maravilhosa, que tenta adentrar nesse universo terrível das práticas sexuais realizadas com desalinho. Por outro lado, também é importante que se diga que tem dois temas subjacentes, eu acho, assim, o tema principal. Um deles é a questão do desequilíbrio dos trabalhadores, mesmo virtuosos do plano espiritual, quando são chamados a assistir um familiar amado, muito querido, que está sofrendo esse tipo esse tipo de crime, esse tipo de infortúnio, porque quando você vê um familiar numa situação como essa, é uma situação muito dramática. Vamos estudar aqui uma situação de Neves, um benfeitor de nosso lar. Mas tem um terceiro, um outro tema, um subtema que eu acho muito importante, que é a questão do vampirismo. O vampirismo é uma modalidade de obsessão distinta daquela obsessão convencional. O vampiro não está obsidiando a sua vítima porque tem ódio dele, deseja prejudicá-lo, deseja a morte dele. Não. Está lá porque tem as mesmas afinidades, gosta das mesmas coisas, tem os mesmos defeitos, né?
e utiliza aquela criatura para, junto com ele, colado perispírito a perispírito, conseguir os prazeres do sexo, da bebida, da drogadição e por aí vai. Essa é uma modalidade que também é abordada nessa obra, também muito importante. Certo? Dito isso, como quem está caindo, digamos assim, nesse capítulo agora, não conhece a história, não podia deixar de fazer uma pequena síntese do livro, para ter uma compreensão até aqui, para vocês entenderem, por exemplo, o conteúdo desse capítulo 10. Esse livro conta a história de duas jovens, filhas de um casal, Cláudio e Dona Márcia, as duas meninas, Marina e Marita. Marina, que é a filha legítima do casal, Cláudio e Dona Márcia. Casal esse de família média alta, mora no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele, funcionário qualificado de um banco, né? Mas que esse casal não se ama, vive num clima de revolta, são um casal desequilibrados. Ele, inclusive, tem relações paralelos, frequenta bordéis, etc. Ela também tem relações paralelos, um desequilíbrio. E se odeiam, infelizmente é isso. Então, essa menina Marina é filha legítima desse casal. E essa menina, Marina, também tem uma vida completamente desregrada. Ela é contadora, quando teve acesso à história do começo do século, mas naquela época teve curso, ela concluiu o curso superior, é contadora de uma empresa imobiliária importante, mas desequilibrada, porque ela tem um relacionamento sexual, afetivo, com o proprietário da imobiliária que é casado, e a esposa, que é exatamente Dona Beatriz, a filha daquele benfeitor espiritual lá do nosso lado, de Neves, que está para morrer, está com câncer, enfim. E ela tem esse relacionamento, uma situação como essa. E ela e o marido dela, o marido de Dona Beatriz, chamado Nemésio, que é o proprietário da empresa, quase três vezes a idade que ela tem. Marina tem 20 anos, ele tem 60 e tantos anos, né? E só esperando a esposa morrer para prometendo ela se casar e essa história enrolando. Então, foi um choque muito profundo para o pai ver a filha numa situação dessa e o marido numa situação dramática, sem dar assistência à esposa. E essa menina, a filha do casal Cláudio e Dona Márcia, essa é a contadora da empresa que vive com ele, dorme na casa dele, sai por aí nas festas, por estar nem aí. E a outra menina, a outra filha é uma filha adotiva, Marita, mais ou menos da mesma idade. E Marita, ao contrário, é uma menina pacata, tranquila, equilibrada, boa. E essa menina é filha do casal porque ela é filha de Aracélia, que era empregada do casal. Desde quando esse casal casou, tinha uma menina, uma jovem, muito humilde, muito simples, que veio do interior, numa situação de muita pobreza. E ela era uma menina dedicada, trabalhadora, e de uma hora para outra essa menina engravida. Ela não conta a ninguém quem era o pai, provavelmente porque esse alguém não podia ser revelado, talvez tenha sido inclusive, vítima de abuso sexual. E ela tem uma gravidez completamente difícil, entra em depressão, tem a filha, Marita, em seguida se suicida. E então Cláudio e Márcia adotam essa criança desde que ela nasceu. É criada ela como se fosse filha legítima. A irmã não sabe que também ela não é filha legítima, porque a diferença de idade era pouca, achava que era irmã legítima e tal. Quando ela completa 11 anos, Marita, a mãe chama no quarto, ela sozinha, não chama o pai, nem chama a irmã, e diz que ela, e conta a história toda, que ela é filha adotiva. Que a mãe, Aracélia, era uma menina do interior, pobre, essa história toda, que desencarna numa situação dessa, que se suicida quando tem, conta essa história toda. É um choque para mim, ela tem 11 anos. Está entrando na adolescência, imagina o choque imenso. E para piorar as coisas, desde esse momento que a mãe conta a ela, ela procura os familiares da mãe verdadeira ou da mãe biológica, não encontra ninguém. Família humilde do interior não encontra ninguém, senta absolutamente só. E para piorar as coisas ainda, a mãe e a irmã, que quando sabe que ela não é filha legítima, isso com coisa do sexo era muito dramático, né? Começa a discriminar ela, a discriminar. A irmã conta essa história para as amigas e ficam rindo dela. Enfim, é uma situação muito difícil e a pobre coitada passa a ser profundamente discriminada pela mãe e também pela irmã. Passa essa história toda. Com 17 anos, Marita começa a trabalhar. Terminou só o primeiro grau primário, a família não deu apoio a ela para fazer curso superior como a irmã. Não teve, só pode. Eu trabalhava com 17 anos numa loja de vender bijuterias. E nessa loja, ela, como inexperiente, numa situação difícil, ela sofre assédio sexual de dois colegas do trabalho,
que não materializam, mas fica um trauma profundo para ela. Mais um trauma, mais um sofrimento da vida dessa menina. Acontece que ela conheceu um rapaz que trouxe luz à vida dela. Gilberto, um jovem rapaz, filho de empresário, que dizia que a amava profundamente, jurava amores a ela, prometeu casar com ela, disse que esperava apenas que o pai desse um aumento de salário para casar com ela. Então, ela se entregou a esse rapaz de corpo e alma, tendo ele abusado sexualmente dela, com consentimento, naturalmente, mas naquela época isso era um trauma, o sexo antes do casamento, coisa terrível. Mas acontece que no final da história, quer dizer, no meio dessa história toda, ela descobre que o namorado começou a se afastar do relacionamento, fugir um pouco, e descobriu que ele estava se relacionando, tendo um relacionamento paralelo com quem? Com a irmã, Marina, aquela mesma que traía a esposa a filha de Neves, aquela mesmo que era contadora da empresa do senhor Nemésio, né? Que provavelmente ia casar e tal, 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 né? Essa mesma pessoa, que agora estava se relacionando com Gilberto. E quem é Gilberto? Gilberto é filho de Demésio. Então, Marina, traía Dona Beatriz com o marido dela, que era o patrão dela, e mais, traía o patrão dela com o filho, com Gilberto. E mais, traía a irmã com o namorado, que é Gilberto, que é filho, olha aí, filho de Nemésio. Olha a situação terrível. Tudo envolve a história do sexo, gente. É impressionante. Veja como o sexo está envolto na questão do relacionamento de Marita com o patrão, de Marita com Gilberto, de Marina com o patrão, de Marina com Gilberto, e mais a própria Marita com Gilberto. Olha essa teia. Tudo tem a ver com a questão do sexo e as repercussões terríveis disso. Então, ela, quando descobre isso, fica em choque. Em choque. Ele prometeu casar com ela, essa história toda, e vai para casa profundamente sofrida, porque ela sofre discriminação de todo mundo, etc, etc, etc. Chega em casa ela, numa situação de profundo pranto, vai para o quarto, começa a chorar e tal. Daí chega o pai. Não tinha ninguém em casa, só ela e o pai. E o pai, que era, na verdade, vampirizado pela entidade feliz, que usava dele para ter os prazeres, mas com o consentimento dele, escutando o choro da menina, vai lá no quarto dela. Ao invés, ela imaginou que o pai ia consolá-la, porque até então era tudo nesse sentido. Então, o pai, com a intuição da entidade infeliz, mas com o consentimento dele próprio, começa a assediar a menina, a própria filha, que criou desde que ela nasceu. Assediar, assediar, dizer que era apaixonado por ela, que sempre teve vontade de ter ela como amante. Olha a situação dramática. Uma amante, a bichinha que está desesperada, ficou pior ainda, uma situação muito difícil. Chegou a ameaçá-la de retirar de casa, se ela não cedesse, uma situação muito difícil. André Luiz e Neve estavam no local. Por que André Luiz e Neve estavam no local? Porque eles foram chamados ao socorro de Marita. Lembrando que Marita era exatamente a namorada de Gilberto. Quem é Gilberto? Gilberto é exatamente o neto de Neves. Neves, o pai de Dona Beatriz. Aquela entidade espiritual do nosso lar que estava em desespero, vendo essa situação toda que desequilibrou. Então ele foi chamado para socorro, essa menina estava numa situação de desespero. E quando ele chegou lá, veio Marita nessa situação dramática e presencia toda essa história do pai tentando abusar sexualmente da própria filha. E então André Luiz de prece. E as benfeitoras espirituais intuem a esposa dele, Dona Márcia, que estava numa festa, a voltar para casa com urgência, porque algo muito grave estava acontecendo. Ela sentiu isso e voltou para casa às pressas. Quando ela chega em casa, que abre a porta da sala, Cláudio, que estava no quarto com a mulher trancada, prestes a cometer esse ato terrível, ele descobre, ele rapidamente toma providência, porque sabia que ia ser descoberto. Imediatamente abre a porta, inventa uma mentira, que chegou em casa e o gás estava aberto, e abriu as janelas, e chegou no quarto de Marita, ela estava sonâmbula, e precisando socorrê-la, foi lá, abriu a janela dela, tal, tal, tal. E a mulher engoliu essa história. A menina não nada disso, ela estava em choque, coitada. Aí, primeiro que a mãe não apoiava ela, a irmã não apoiava ela, sentiu traída pela irmã. E agora o pai tenta abusar sexualmente dela, ficou em choque. Estava na cama, deitou-se na cama, não falou nada, ficou lá no quarto dela. E então começa um diálogo na sala entre Cláudio e a esposa Márcia.
E esse diálogo, Dona Márcia acha que a filha está dormindo no quarto perto. O pai sabia que não estava dormindo, porque o trauma foi tremendo desse atentado dele contra a menina, ela sabia que ela estava acordada. E começa um diálogo terrível, porque a mãe conta a história toda. A mãe sabia já da história da traição da filha de Marina, com Gilberto. Sabia dessa história toda. Como sabia também da história de Marina com o patrão. Né? O pai também já sabia. Mas começaram, fizeram de conta que eu não sabia dessa história toda e entraram na situação de Marina. Ela defendendo que Marina, esse namoro de Gilberto com Marina tem que acabar, porque quem deveria casar com Gilberto era Marina, que era mais culta, que era mais inteligente, que era mais qualificada, que Marina só tinha o primário, e Marina falava inglês, era qualificada, e dava um bom casamento, era muito importante. E disse um monte de coisa que o pai, sabendo que a menina estava escutando, aí começou, fez um discurso de defendê-la, entre aspas, de elogiá-la, porque o objetivo dele era exatamente reforçar a ideia de fixá-la e de fisgá-la para o lado dele. E essa história toda machucou mais ainda a menina, um choque profundo ao saber essa situação toda, que não tinha apoio em casa nem coisa nenhuma, que o pai agredia, queria agredir sexualmente, e a mãe apoiava a menina, a Marina, e ela sempre, como sempre, ficava de lado. Essa é a história. É para entrar basicamente no capítulo 10, para vocês compreenderem essa situação. Uma rápida síntese, uma digressão dos capítulos de 1 a 9. Muito bem, então, André Luiz está lá, mais Neves, o avô de Gilberto e o pai de Dona Beatriz estão lá para assistir essa menina. Depois desse choque terrível que a menina sente com o atentado do pai, ao saber a história do filho e a traição de Marina, e mais do complô da mãe e do pai contra ela, aí o trauma estava maior ainda. Começa assim a narrativa do capítulo 10. Estirada no leito, deitada na cama, chorava Marita, desconsolada. Depois de tanto drama, depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, depois de tanta traição, a bichinha estava destroçada por dentro. As revelações ouvidas naquele diálogo, pai e mãe, que uma estratégia para deixar ela de lado e apoiar a Marina a casar com Gilberto, essa era a ideia, um casamento importante economicamente. A curta distância, ela ouviu tudo, revolveu no coração com as pistas de fogo. Ela estava destroçada, numa revolta, num choro, sentia-se abandonada, porque não tinha ninguém que apoiar. O pai não apoiava, a mãe não apoiava, o pai devia apoiar e queria abusar sexualmente da filha, a mãe só se interessava em apoiar a irmã, ninguém. A irmã traindo ela com o namorado, enfim, a situação assim, só, abandonada, discriminada, né? Sentia-se abandonada, desejava morrer. Uma tristeza profunda, um sentimento de abandono terrível. Então, confirmava-se, ela começou a pensar, fazer ligar as coisas, confirmava-se tudo aquele que, devotamente de Gilberto, que dizia que ia casar com ela, que a amava profundamente, não passava de superfície, era tudo mentira, tudo engodo, ela pensando. Apropriava-se da alma dela, empolgando os sentimentos para deixá-la sem comiseração, sem pena, sem piedade, traindo. Todas aquelas promessas eram tudo vãs, mentirosas. Recordava-se de que realmente, semanas antes, indagava-lhe ele a ela, Marita, se ela falava algum idioma distinto, além de português, naturalmente. Ela, meia constrangida, se informava que somente conseguiu estudar o primário, curso primário, porque não teve acesso, não teve condições, precisou trabalhar, bom, não tinha apoio e tal. Ele, então, retirou da bolsa dele uma composição de Shirley, que não explica aqui quem efetivamente o é, mas é que consultante é Shirley, que era um compositor, um compositor, um músico inglês, e tem também uma grande escritora que escreveu o livro Frankenstein e outros importantes, mas pelo técnico da composição deve ser exatamente esse artista, esse compositor inglês. E ele tirou essa composição da bolsa e ler em inglês e traduzia para ela. Os lindos versos estavam na composição que ele leu em inglês e traduziu para ela. Em seguida, aconselhou a ela estudos suplementares. Não, depois do trabalho, você precisa continuar estudando e tudo. Ele disse, eu posso até lhe ajudar, eu conheço grandes professores distintos, posso lhe ajudar, passar para os professores, para você estudar e tal, como motivando ela. Ela rira-se, porque queria, na verdade, era casar com ele, queria ser feliz com ele, tinha sonhado com isso, ele prometeu isso para ela. Esse era o grande objetivo, mas se ele quisesse, se ele queria, isso não se incomodava, não. Mas ela ouviu isso.
Apenas ali na decepção que a molestava, depois de ouvir aquele diálogo terrível da mãe e do pai, compreendi a extensão do enjoo do rapaz, depois soube essa história, né, que ela só tinha um primário. Com que se despediram, ele saiu meio um tanto quanto, ela sentindo culpada, achou isso, né? Assim, aspirava o casamento com. Ela pensou, assim, aspirava o casamento com moça culta. Por isso a irmã teria mais chance, tinha curso superior, falava outras línguas. Ela era ignorante, ela começou a pensar nisso, se destroçando por dentro, se culpando, quando não tinha culpa nenhuma. Dizia para si mesma, não posso, não passo de uma ignorante, ela, como se tivesse alguma culpa dessa história, né? Assim, aspirava o casamento, sim, Marina, a irmã, era diferente, dominava outras línguas, tinha esse curso superior, porque teve oportunidade, ela não teve, né? Dominava outras línguas, era mais qualificada, tudo já estava tramado, deliberado, a família apoiando, tudo isso. Ela, na cabeça dela, isso tudo já estava tramado. Com ele, com ela, com o marido, com a família, e ela sendo enganada por todo mundo, aquela pessoa. À vista disso, a irmã recusara-se intimidade nos últimos dias. Disse, olha, minha irmã está muito diferente ultimamente, ele sabe meio diferente, e ela também. Quase não conversa comigo nos últimos dias, por mais que eu tente rodear com mimos, tratar com carinho, ela nem se afastando, me discriminando mais ainda, mas se afastava. Agora reconhecia, disse ela, ela com ela mesma. História de Sociló, que é uma conversa consigo próprio. Agora reconhecia a causa dessa história, desse fastio dele, desse afastamento da irmã, de mostrar-se o rapaz enfastiado, irritadiço. Agora ela estava sem entender. Entretanto, perguntava-se triste se ele a desprezava, se ela não tinha essa qualificação, já namorava um bom tempo. Assim, por que abusara da confiança dela? Que prometeria casar? É, é, naquela época, casar, ter relações sexuais no casamento era terrível, e ele o fez, ela confiou nele. Por que isso? Ela se sente profundamente magoada com essa atitude dele, né? Porque o arrebatamento dele com que ele acorrentara a alma às inesquecíveis impressões de menina que se apaixonou pelas promessas, que se fez repentinamente mulher, porque de repente passou a ter relacionamento com ele, não selara com ela um ajuste de matrimônio, prometeu casar, não disse que estava tudo certo. Disse a ela, inclusive, que está só esperando o pai dar um aumento salarial para casar com ela. Então ela confiou, né? Não lhe testemunharia extrema ternura, eu não dou ternura para ele, nos encontros domingueiros, quando se encontravam na comunhão mais íntima, se relacionavam, inclusive, intimamente, né? Havia troca de carinhos, de promessas, etc. Incapaz de duvidar, diante daquelas promessas, daquele gesto que aparentava ser amor, ela não duvidava da legitimidade do carinho que recebia dele, né? As promessas e tal. Voltaram sentimentalmente para a irmã. Ou seja, de repente caiu uma ficha na cabecinha dela, uma conclusão daquele sofrimento. Bom, ele só pode ter sido enganado. Minha irmã, como sempre me passando a perna, me passando para trás, me diminuindo, rindo de mim, me menosprezando. Ela começou a pensar, voltaram para a irmã, que lhe surrupiava, tomou de forma sorrateira as mínimas alegrias, como sempre. Sempre era ela em primeiro lugar, sempre ela nunca tinha possibilidade nenhuma. As mínimas alegrias, tudo ela surrupiava e agora o namorado, né? A nova infelicidade, pensou ela, seria culpa dela. A culpa não é do rapaz de Gilberto. Ela fez a cabeça. Que ela, no desespero, pensou nisso. Né? A culpa é dela. Com toda certeza, Marina cobiçara o rapaz, soube que ela estava namorando, era o filho do patrão, amou para conquistar, era a pessoa pensar nisso, né? A envolvê-lo na teia das artimanhas que enteteciam como ninguém. Ela sabia que a irmã era cheia desse tipo de jogo baixo, né? Ela sabia, né? E aí começou a culpar a irmã. Gilberto caiu no encontro. Ele foi enganado por ela, na cabeça dela. Só pode ser isso, porque ele sempre me amava. E a situação, ela só pode ser enganado, não é possível um negócio desse. Armou essa história e se deu bem. Contudo, ao descobrir toda a trama, porque a mãe falou a história toda, ele não disse a ela, claro. Ele só como enjoado, ela é a mãe disso tudo. O pai não conversa com o pai, disse toda a história, que a irmã estava namorando com o Gilberto, que ia fazer com que ela terminasse o namoro, e inclusive ela ficar triste, mas iam fazer uma viagem com ela para ela esquecer, que a irmã era mais culta, era mais qualificada para casar com o Gilberto, né? Que o apoiar, porque era um casamento rentoso, importante. Ela descobriu essa conversa terrível que ouvia da mãe.
né? Da trama. Então, contudo, ao descobrir toda a trama, reconheci-se irremediavelmente lesada. Lesada pela irmã, lesada pela família, pelo pai, pela mãe. O pai que tentava abusar sexualmente, mas pela irmã e pela mãe, né? Debatia-se em pranto, chorando profundamente, André Luiz, vendo essa história, porque ele está lá, narrando toda essa situação, que estava tentando ajudá-la, mas narrando o resultado dessa descoberta dela, da conversa do pai e da mãe com essa história toda. Então, ela não sabia, mas que tinha uma desconfiança, né? Nada sobre assim, contudo, ao descobrir a trama, reconheci-se lesada. Debatia-se em pranto sobre o peso das considerações familiares, do abandono do pai que tentava abusar, ao invés de defendê-lo, ao invés de assisti-lo, ao invés de dar carinho, amor e proteção, ao contrário, estava abusando dela, estava tentando abusar. A mãe desprezava, defendendo sua irmã, ignorando. Era imperioso certificar. É preciso tirar essa prova do nove. Essa história está muito esquisita. Será que efetivamente Gilberto está sendo enganado por Marina? Eu acho que a culpa não é dele, é dela. Ela começou a pensar essa cabeça. Preciso tirar essa limpa. Era imperioso certificar de que era enjeitada de verdade por Gilberto. Ignorante, que ele estava enjeitando e que ele achava ela ignorante. Nada sobraria para ela, lastimando. Tudo para outra, como sempre, os brinquedos, os mimos, as roupas, tudo, o estudo, ela não sobrava nada para ela. Marina possuía méritos, ela não. Marina estudou, fez curso superior, estudou outras línguas, ela não. Ela começou a pensar, né? A exposição de Dona Márcia, a mãe adotiva, naquela hora, insuflar ali a tortura do réu que houve a sentença inapelável. Sentença de abandono total. É como alguém que é condenado quando não tem mais recurso. Sabe que vai ser, perdeu, não tem mais o que fazer. Ela sentiu naquela hora como fosse alguém, um réu, sentindo uma sentença e não tem mais recurso algum. Condenada, abandonada, ignorada. Ela, de forma muito clara, ela compreendeu isso. Assim, ainda assim chorava, disse André Luiz, inconformada. A contingência de Pedro Gilberto induzia a ela o sentimento de desespero a matar ou a morrer, ou a se suicidar, ou matar alguém ou suicidar. Chegou um nível de desespero, não sendo a sua alma boa, generosa, mas era tão grande o sofrimento, as decepções do pai, da mãe, da irmã, de Gilberto, que isso se assomou à orfandade, ao sofrimento, ao abandono, à desconsiderações da família, da mãe, da irmã, isso tudo se assomou. Num profundo desespero, ela pensou, chegou a um ponto de pensar, ou matar ou se suicidar. Rememorou as tragédias que lia nos jornais, os dramas, os suicídios, as mortes, etc., lida na imprensa, mas o fratricídio, que era matar a irmã, é esse o nome jurídico que dá, repugnava-lhe ao coração, porque ela tinha um coração bom, jamais pensava em matar a irmã, não obstante a irmã sempre tirando as coisas dela, sempre maltratando ela, tal, mas estava descartada. Ela não tinha coração para isso, né? A ideia do suicídio, para tirar a própria vida. Contudo, qual semente que ele oculta no ímã do ser, evocara pelo esboço ligeiro da alma. De repente, essa ideia ganhou força dentro dela, o suicídio. Ainda mais o trauma de saber que a mãe se suicidou, um lance parecido, de uma história de um abuso sexual, de uma gravidez que ninguém descobriu o que é. Tudo isso na cabeça dela tomou rumo, como que germinaram de súbito essa ideia na cabeça dela. Acariciou-lhe de leve e a sugestão infeliz ganhou corpo. Divagações negativas tornaram-se de assalto. Essas informações a respeito a possível suicídio, algo do gênero. Pensou ela e André Luiz, captou na mente dela, na tela mental. Renunciar a Gilberto, perder Gilberto. E largar os planos feitos de casamento, de felicidade, de ter filho. Doía muito mais que morrer. Morrer para ser um negócio. Perder ele, o plano de se casar, tudo que ela sonhava na vida, é muito mais que morrer, pensava ela, desolada. Então, a ideia do suicídio não ocorreu. Mas seria justo acovardar-se assim tanto? Ponderou ela, né? Repeliu o estranho apelo ao suicídio, e enquanto as lágrimas prometeu coragem a si próprio. Então, lutaria pela felicidade. Não entraria nessa história, não tinha coragem de matar a irmã e muito menos suicidar não era a solução, né? Lutaria pela felicidade, explicaria, buscaria tirar essa coisa limpa com o rapaz, começaria com o Gilberto, para ter essa coisa limpa. Explicaria com o rapaz,
baniriam juntos, a ameaça pendente. Ele acha que ela, na verdade, ele estava sendo enganado por Marina, pela família, ia conversar com ele. Quem sabe não reverteria essa situação. Essa era a ideia. Entretanto, se Gilberto não lhe aceitasse os argumentos, se tudo fosse verdade que a mãe contou, que fazer do destino? Se com o golpe sofrido à frente, percebia também, além disso, além do abandono do namorado, o quê? O fantasma da esquisita inclinação do pai adotivo pela retaguarda. Era um choque duplo, né? O namorado que traía ela com a irmã e o pai a quem caberia zelar, primar, defender, tentando abusar sexualmente dela. Então, meu Deus, se não livrar da história de Gilberto, cai nessa Tarapuca, que é muito mais dramático. Porque essa peça que a vida me pregava, ficou com a irmã, mas por que uma situação dessa acontece? Da jovem com um drama tão agudo, né? Sem apoio de ninguém, da mãe, de irmã, de ninguém. Devia esquivar-se ao afeto do jovem que amava, Gilberto, da mesma idade, numa consagração natural, da mesma idade e tal, para ganhar a paixão do homem maduro que se habituara a respeitar como pai, que queria fazê-lo amante, e que lhe acenara como uma espécie de união para ela inaceitável, como é, tu é. Eu confesso que tive muita dificuldade de ler esse livro, muita. Como pai, é uma dor, é um choque muito grande, não é fácil. Imaginar que alguém esclarecido possa ter uma atitude de tentar abusar sexualmente de uma filha. É terrível, é muito difícil, eu confesso que foi muito dificuldade. Mas para gente entender como aquela máxima de Kardec, que nós somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos, muitas vezes somos direcionados por ele. E a máxima de Jesus do vigiar e orar, é sempre que alguma coisa que não é o certo, não é o correto, que chega à sua cabeça, tem essa prece em oração para que aquela ideia suja vá embora, porque que as entidades infelizes estão tentando incutir isso na sua mente, você, na hora que você faz a prece, você eleva a sua faixa vibracional. Você sai daquela faixa infeliz e eleva-se a sua faixa vibracional com as entidades mais felizes, nossos amigos espirituais, etc, etc. Então, nós temos que ter essa máxima do ensinamento de Jesus do vigiar e orar como mantra em nossas vidas, né? Ter muito cuidado, como dizia Kardec, né? Então, ela estava numa situação dramática, inaceitável. Estarrecia-se ao ouvir do pai, naquela hora, essa informação. E desde criança, que desejava ela, que queria que ela fosse amante, que ameaçou ela, situação dramática. Identificava-se, identificava nele, no pai, o tom de alegria triunfante. Puxa, agora estou livre do Gilberto, do namorado dela, porque quando é contada essa história, ele já sabia. A mãe contava com sua surpresa, que na verdade Gilberto está interessado em Marina. Ele, poxa, pô, livrou de Marina. Vai ser minha agora, porque ela está livre, vai sofrer com essa história, escanteada. É uma ideia ótima, que ela vai ficar desolada e vai voltar para mim, vai cair na minha esparrela. Essa que ela explotou. Alegria triunfante ao dar-se conta da felicidade com que se desembaraçaria de Gilberto, no campo em que se prometia apressá-la. Queria, na verdade, tê-la de qualquer jeito e de uma forma infeliz e como fosse uma fera na jaula, sem domar suas inclinações terríveis, né? Cláudio, como que ele falava de longe, ele sabia que ela estava ouvindo, ele falava mais alto, estimulava a esposa a falar mais alto, a história, essa trama toda, estimulava a dizer coisas, e tudo, e a ideia era exatamente que Marina escutasse e que ela, ali fortalecesse a ideia e ela se sentisse isolada, abandonada e caísse nas garras dele, né? Vamos falar de longe ao dirigir-se à esposa. Aquelas referências bajuladoras que ele fez à esposa para ela, para mostrar o apreço por ela, com que se obsequiava perante a Dona Márcia, confirmava a decisão de dobrá-la. Ela entendeu perfeitamente que o objetivo dele era dobrá-la, demovê-la, capturá-la de qualquer jeito. Ela entendeu isso perfeitamente, né? Entre o asco dele, uma atitude asquerosa realmente do pai de abusar da filha, terrível, e a piedade que ela alegou, que era infeliz com a esposa, que sempre foi maltratado a vida inteira, para a filha ter piedade e entrar nessa história, esse amante dele, ó, foi mais terrível, né? Então, acho que a piedade rememorava, aí ela começou a pensar, meu Deus, faz sentido agora. Eu, criança, tendo como pai, nunca percebi, mas agora caiu a ficha. Rememorava as carícias do pai na filha, que somente naquela noite conseguiria compreender. Não era carinho de pai, era de alguém alucinado com o desejo de tê-la. Uma coisa mais terrível.
Como me livrar disso? A pessoa, meu Deus, como me livrar disso? Se eu perco Gilberto, como é que eu vou me livrar desse assédio terrível do meu pai? Assim, de como uma flor sacudida no vento da aprovação. E perguntava assim, por quê? Por que comigo essa história? Sandelo vivendo essa história toda e narrando para a gente aqui. Eu volto a dizer, esse relato de André Luiz é importante. Ele escolheu um caso importante, que não é de uma família ignorante, sem conhecimento da lei, sem conhecimento das normas, sem conhecimento da moral. Não. Gente de alto nível, com conhecimento, está envolvido pessoas de curso superior, empresários, bancários de alto nível, como é o caso do pai. Isso. Então, tudo sabia das repercussões. Veja, se isso acontece no dia a dia com as criaturas, imagina as criaturas mais ignorantes, que não têm noção de lei, não têm noção. Não. Imagine como é. Então, esse caso é muito emblemático. Uma família de classe média alta, envolvendo pessoas com conhecimento. Aí mostra como nós, na verdade, somos influenciados pela realidade infeliz e o próprio estágio da humanidade que nós vivemos, onde os pais que deveriam proteger os filhos abusam delas. Terrível. Particularmente, vi isso em muitos processos que atuei, infelizmente. Só pesando as ocorrências pela primeira vez, sentia medo. Ela, na casa dela, devia se ter protegida, e assim, quando os filhos saem da casa, protegido, é o ninho onde se sente protegido. Não, medo, porque ali as agressões da irmã, da mãe e a hora do pai tentando abusar sexualmente dela. Naquele ninho familiar. A que se reconhecia encadeada por filha, filho do coração. De repente, elevou o pensamento. Quando ela sentiu esse drama, o abandono, o vazio profundo, lembrou da mãezinha biológica dela. De repente, elevou o pensamento à memória da mãe que não conheceu. Soube da história por causa da mãe adotiva, mostrou fotografias e tal, objeto dela e tal. Pronto, só isso que ela teve. Mas nunca conheceu a mãe, porque assim que a mãe teve, ela suicidou. Nunca imaginava, ela pensando, que um coração feminino pudesse encontrar dilemas tão aflitivos que ela está passando. Imagine que a mãe passou algo semelhante. Quanto àqueles que se via largada, distante para outro, que não teria sofrido a sua própria mãe. Lembrando que a mãe era uma pessoa muito humilde, pobre, veio do interior, desprotegida, sem ninguém para defendê-la, para conversar. Não, não tinha. Numa casa de gente rica, classe média alta, como é que ela não se sentia? Se foi abusada, se foi agredida? Está passando provavelmente um problema mais aflitivo ainda. Então, o coração feminino pudesse estar. Quantos daqueles, coração feminino pudesse passar limite tão afetivo? Quanto aqueles a que ela se via largadas, distante para outro. Que não teria sofrido minha mãe, a própria mãe, que a deixara do instante de alvorecer, quando assim pariu, assim que deu à luz, se suicidou. Trauma era terrível, depressão terrível. Por quê? Começou a aventar. Nunca souberam ao certo as circunstâncias, porque o drama, esse ato tão limítrofe, nunca ficou sabendo que ele havia rodeado o nascimento. O que teria acontecido? Teria sido estuprada? Teria sido ela abusada? Por que ela não contou que era o pai? Concluí agora, porém, que talvez a genitora tivesse conhecido o cálice que ela agora amargava. Algo desse tipo. Traição, algo dessa natureza. Abandono, abuso, como ela foi abusada, uma situação, a mãe também teve ter sido. Que noite de agonia moral atravessar a mãezinha sozinha, não tinha ninguém para compartilhar, ao acariciá-la no ventre, grávida, sabendo as consequências que teria a filha, sabendo o trauma que viveu. Imagina o drama da mãe. Ela começou a pensar. Que injúrias padecera, ameaças de alguém, que privações experimentara, pensando ela, né? Ela, mãe, que tudo desconhecia acerca, ela, filha, que tudo desconhecia acerca do pai. Quem era o pai legítimo? Sabe quem era o pai adotivo? Em vez de protegê-la, estava tentando abusar sexualmente dela. Mas eu li, quem era o pai legítimo? Será que a mãe não foi estuprada? Será que a mãe. Deixa eu pensar. Refletia no martírio da genitora para chegar a um ponto de suicidar assim que ela nasceu, né? Num ato de desespero terrível. Jovem e abandonada a mãe, pobre, quando provavelmente lhe aguardava em vão, quando provavelmente lhe aguardava em vão, quando o nascimento dela. O carinho e a proteção daquela noite. Quando ela, filha, ela, Marita, aguardava a proteção daquela mãe querida, que era a mãe biológica, pudesse vir em socorro dela, né, que precisaria tanto do socorro dela. Dona Márcia, a mãe adotiva,
Ao biografar falar sobre a mãezinha que ela não conheceu, disseram que era uma moça brincalhona. Mas será que era? Ela começou a se perguntar. Teria sido mesmo? Possivelmente gargalharia para não soluçar, ansiando abafar os ruídos das festas do grito da sua própria alma. Será que ela não fazia isso para disfarçar a angústia, a dor que ela passava, por ter sido abusada, provavelmente? Quem sabe ter sido ela dedicado a um homem proibido? Olha aí, a um homem proibido. Quem pode ter sido? Vítima de estupro. Pode ser, inclusive, o patrão, que hoje é o pai biológico podia ter sido ele, né? E ela, com medo de dizer um negócio desse, que esse é o trauma na família que ela trabalhava, silenciou. Não dizer a ninguém. É possível, é uma possibilidade grande. Se ele estava abusando, tentando abusar contra a própria filha de criação, podia ter acontecido com a empregada. E se isso aconteceu, ela era filha de quem? Legítimo, do dono da casa. Olha que drama. Passou na cabecinha dela tudo. Ou algum homem proibido, empenhado o coração, ou algum moço que ali fora roubada a ternura de menina, é o caso dela, e mulher. Ela fazendo uma comparação da situação dela, imaginando a situação da mãe, que ela não sabia quem era. Das lágrimas que ele corria, suspirava por fazer-se criança. Ela tinha desejo de se tornar criança de novo. A sentir criança, ela. Porque não vivera ela, a mãe, que a mãe biológica não vivera, a mãezinha, a fim de lutarem juntas, ela não soube pensar, por que ela não viveu, não teve coragem de enfrentar, para juntos enfrentar as durezas da vida? Consagrar-se-iam uma à outra, permutariam as próprias mágoas, ela pensando na mãe, pensando na mãe, pensando na mãe, é a quem podia recorrer na hora, porque o pai da agredir a mãe, a irmã, ninguém, não tem ninguém. Todos os parentes que eram parentes da mãe, da mãe biológica dela, procurou saber, não encontrou ninguém. Todo mundo foi embora, não localizou ninguém. Só tinha mesmo ela e ninguém mais. Só tinha Gilberto dessa história toda, que ela achava que tinha, né? Muitas vezes na loja, a pessoa no trabalho, que você via, escutava apontamentos sobre comunicações dos mortos espirituais, inteirava-se de experiências sobre a condenação da vida no além. Será que era verdade aquilo? Ela só pensava, ouvi falar nisso no trabalho. Perguntava a si própria. Se Araceli, a mãe biológica dela, libertada da carne, estivesse em alguma parte, em algum lugar, indiscutivelmente lhe acompanharia o Calvário. Se minha mãe está viva em algum lugar, ela estaria acompanhando meu sofrimento, minha dor, sem dúvida nenhuma. Ela compartilharia o infortúnio. A mãe poderia voltar para ajudar ela em espírito. A pessoa, de repente, para onde que ela podia recorrer? Ninguém mais para recorrer. Até Gilberto, que ela imaginava, não podia recorrer. A quem? Mecanicamente implorava ao espírito materno e a abençoasse, fortificasse, protegesse. Ela lembrou que era alguém podia pedir socorro, era a mãe, que as encarnara. É, conquanto sem qualquer ideia religiosa, definindo que a família não tinha religião nenhuma, nenhum deles fazia caridade, nem coisa nenhuma. Era a melhor da família, sem dúvida nenhuma, o resto era tudo desequilibrado. Sem qualquer ideia religiosa definida, formulava prece muda. Quer dizer, ela rogava ajuda à mãe sem uma prece específica, que não conhecia religião nenhuma, mas rogava o coração da mãe apoio e ajuda. Que valia por funda evocação, sim, toda a prece é uma unção do coração, é um desejo verdadeiro. Há conexão quando há verdade nisso, quando há sentimento de verdade. Esse é o valor da prece. É quando há conexão, quando há conexão, quando a verdade é exposta e há sentimento. Né? E tentávamos consolá-la. Quem? André Luiz e Neve estavam lá, numa missão de tentar ajudá-la, nessa situação tão dramática que ela está vivendo. Buscando serenar-lhe a mente, quando duas senhoras, olha aí, olha a resposta da prece dela. Quando duas senhoras desencarnadas penetraram no quarto de improviso, de uma hora para outra, saudaram-nos, ou seja, as duas senhoras estavam chegando em espírito, viram Neves e viram André Luiz, saudaram eles dois, afetuosamente, revelando a condição de entidades familiares. Claramente era alguém ligado a alguém da casa. Vinculadas as duas àquele refúgio doméstico, aquela casa. Tinha ligação com alguém daquela casa. Das assim chegadas de André Luiz, a que nos pareceu menos experiente, adiantou-se para a menina em oração, em prece, diante da situação dramática da filha, da menina, uma situação muito difícil,
Ela, então, se aproxima da menina em prece. A menina estava em prece e ela se aproxima com muita ternura e amor. É, em oração. Ela controlava-se dificilmente. Tremia, uma das senhoras. Tremia, que foi para próxima de marido. Tremia ao enxugar o pranto silencioso. Estava também numa situação muito difícil emocionalmente. Inclinou-se para o leito onde a menina estava deitada, o marido estava deitada, como qualquer mãe desventurada e aflita da terra, semelhante ato, um ato de mãe. Quando essa mãe teme acordar o ser querido, foi lá para acalmar, para levar carinho, afeto. Embora sem elucidações, sem nenhuma fala sobre a situação em quem era prévia, não nos era lícito alimentar qualquer dúvida. Aquela era a jovem do retrato de Marina conservado. Ela tinha um retrato da mãe que foi dado por Márcia, e estava na mente dela esse retrato. Em imagem na tela mental dela, nas telas do pensamento. Era ela, a mãe. Aracélia, amparada pela doce afeição de venerável amiga, era outra, chegou. Ali estava, diante de nós, mãe amorosa. Vinha talvez de muito longe, diz André Luiz, para acudir às angústias da filha. Lembremos que Aracélia se suicidou há 20 anos atrás, quando a menina nasceu. Portanto, o suicídio traz gravíssimas consequências e por isso entender que Aracélia ainda está numa situação tanto quanto difícil, mas mesmo assim veio com a par de uma amiga querida e amada socorrer a filha num momento tão difícil. Enternecemos, André Luiz e Débora, enternecemos. A pobre mãe ajoelhou-se para beijar os cabelos da filha que está deitada na cama. Olha que cena mais bonita e emocionante. E os segredos insondáveis da providência divina de Sandra Luiz. Olha, Deus é maravilhoso e não abandona ninguém. Aquele apelo da filha, numa situação de muita dor, evocando a mãe, ela veio. Isso é uma providência extraordinária. Quem conseguiria definir, diz André Luiz, com palavras humanas, a essência do amor que Deus situou nas entranhas maternas? Diz Chico que as ligações entre mãe e filha é algo absolutamente extraordinário. Uma prece de mãe, eles arrombam as portas do céu, porque é um segredo de Deus, é o tamanho da ternura e do amor que liga os filhos à mãe. Impressionante. Adão inclinou-se muito de manso, disse André Luiz, e abraçou-a com ternura. A filha estava ali dormindo, em espírito, naturalmente, né? A maneira de planta que se fechasse sobre a única flor que lhe nascera. Realmente ela era a única filha, né? Então, suicidou em seguida. A castigada menina acalmou-se diante da energia da mãe que chegou ali. Ela não via, né? Mas sentia as energias que emanavam da mãe, né? Calmou-se de súbito. Estava um choro, um desconsolo, um desespero terrível, mas diante da mãe amorosa e o abraço da mãe, se acalmou. Adivinhando a visita pela qual eu suspirava, ela fez o apelo e imaginou que estava sendo acolhida pela mãe, porque de repente chegou o alívio, alijou a tensão, se acalmou, percebendo-se mentalmente ocupada pela presença. Ela sentiu da presença da mãe, mesmo sem vê-la, né? Mas uma energia extraordinária de consolo, de repouso, de fraternidade, um abraço, ela sentiu. E sentiu a presença da mãe, cujos traços tentava afetuosamente lembrar e reconstruir. Ela sentiu a sensação de conforto, etc., e lembrou da mãe, lembrando da fotografia da mãe, lembrando da mãe mentalmente. Outro quadro, entretanto, supôs-se-me comovedor. Além da presença de Aracélia com a filha, outra coisa comoveu também muito André Luiz e Neves estava lá. Aracélia, que orava e chorava em profundo silêncio, acolhendo a filha, buscava em pensamento outra mulher. Ela, mãe de Barita, Aracélia, pensou em outra mulher, pensou na mãezinha dela também, cuja vocação renovava as energias. A mãe dela, de Aracélia, desencarnada, via-se, Aracélia, a mãe encarnada, ela via-se pequena, pequenininha, junto à lavandeira singela que a trouxera na reencarnação última. Então, a mãe de Aracélia também era uma pessoa muito humilde, era uma lavadeira de roupa. Lavava roupa para ganhar o pão de cada dia, né? E ela, naquela hora, lembrou da mãe, a lavandeira singela que a trouxera na encarnação, para o teatro da vida humana. Identificava-se criança, ela, a mãe Aracélia, lembrou-se quando ela era criança, lembrou da mãe.
Identificava-se criança agarrada à saia daquela moça doente. A mãe era lavadeira, muito frágil e doente. E cuidava, pagando o pão de cada dia. Tem uma luta difícil, que ela lavando roupa com uma encontra da filha de lado. Aquela moça doente que mergulhava as pernas no rio para ganhar o pão, lavando roupa. Tão fundo atingia a acústica da memória, ela lembrando da mãe, que eu chegava a escutar o ruído, quando ela escutava o ruído daquelas mãos miúdas esfregando as peças saboadas. Era tão viva a cena que estava na tela mental de Araceli, que ainda ele chegava a ver o barulho dela lavando, da mãe lavando a roupa. Foi interessante, né? É uma fita mesmo, está tudo guardado na nossa mente. Recolhia-se de novo o olhar meigo em que lhe pedia paciência. Ou seja, a mãe, ela quer vir para casa, mamãe, quero ir. Tá? E a mãe, minha filha, tem paciência, preciso terminar meu trabalho. Ela lavando roupa, cuidando da filha, tudo. E a paciência. Calada na areia, ela era séria criança, por vezes esperava a mãe terminar o trabalho. Depois que a mãezinha lhe repunha o corpo frágil, a curta distância, a fim de entender o serviço. Lá a mãe pegava um pouquinho nela, minha filha tem paciência, vou terminar aqui e vou. E ela lembrando essa história toda. E rememorando o enlevo e o júbilo que sentia, a alegria de estar ali protegida pela mãe, que é extraordinário, a Célia. Quando os braços maternos a retomavam, botava ela no braço, para fazê-la dormir em casa quando chegasse do trabalho. Ao som de uma velha frase, uma velha música, estribilho, a que se acostumava no lar de telha vã, ou seja, uma casinha humilde, de taipa, sem forro, a telha, só a telha em cima dos caibros. Até, a telha vã é isso, não tinha cobertura, não tinha forro, não tinha nada. Uma casa humilde e pobre. De olhos parados, Aracélia, contemplando essa cena, como se buscasse além no espaço infinito o colo. Ela lembrando quando a mãe botava ela para dormir, lembrando, balançando ela na rede, acredito eu, né? Lembrando o colo da mãe, quando a mãe botava ela no colo para dormir. E ela teve um ato semelhante. O colo agasalhava-se, o tempo em que arrebatava, assumiu a posição, colocando a cabeça de Araceli no colo dela, espírito, rememorando a mesma ideia que a mãe fazia com ela, colocar na cabeça da jovem, no próprio regaço, no próprio colo, e emocionando-se, Aracélia, até as lágrimas embanando da cena da mãe botando para dormir, como se tivesse nos lábios, aqueles lábios da mãe, que ela pronunciava a mesma música, mesmo que a mãe cantava, mesmos versos. Humilde e enferma, a mãe humilde e enferma, pobre, que jamais esqueceria Aracélia em pranto, chorando, lembrando essa história, resignado, cantou suavemente diante de nós. A mesma mãe a mesma música que a mãe cantava ela dormir. Lindo anjo de meus passos, descansa, meu doce bem. Dorme, dorme nos meus braços, enquanto a noite não vem. Dorme, filhinha querida, não chores, encanto meu. Dorme, dorme, minha vida, tesouro que Deus me deu. Coisa linda, né? Maravilhoso. Qual se for repentinamente magnetizada, Marita, por essas energias da mãe, recordando do verso que a música ia cantar, a Maria cantar para ela dormir, magnetizar com essas energias emanadas do coração materno, cheio de amor. Marita caiu em sono pesado, só dormir. Depois ou descansou, que estava muito aflita, não, se acalmou, dormiu. Isso fez a senhora que tutelava a companheira, a senhora que veio com ela, atraiu-a, Marita, brandamente ao encontro do seu peito, no manifesto o propósito de consolá-la, que ela estava chorando, profundamente emocionada com o sofrimento da filha. E segurando-a, falou triste, irmãos, André Luiz e Nélia, irmãos, nossa Aracélia ainda não está em condições de amparar a filha, porque ela foi suicida, né? Deve estar numa situação de sofrimento se refazendo, mas é um processo. Sabe que o suicídio tem graves repercussões por muito tempo. E ela já está ali, foi maravilhoso, ela está ali, é um gesto sublime de Deus, mas ela não está em condições ainda de assistir a filha, né? Por isso precisaria da ajuda, sem dúvida, de André Luiz e de Neves. É isso que ela quer dizer. De amparar a filha. E ajuntou, a senhora que estava com ela, ajuntou entre gentil e desapontada. Perdoe-nos, disse André Luiz, ela dizendo a André Luiz, a senhora estava com a Aracélia e a Neves. Perdoe-nos a interferência da mãe assistindo a filha. Nós, as mães, em certas dificuldades, como é o caso da Aracélia, nada mais temos que uma velha canção para dar aos nossos filhos. Coisa linda, né? Trouxe um consolo profundo para a menina. Mas, infelizmente, ela, a Aracélia, não tinha condições de assisti-la. Por isso, André Luiz, por isso,
Neves estava ali, em atendimento ao apelo de Félix, o benfeitor que assistia a dona Beatriz, para assistir essa família. Sabia da situação, certamente a ligação com tudo isso. Na frente será explicado, né? É, as dificuldades da e tal. Em seguida, retirou-se as duas, ela sustentando Aracélia, que ele refugiara nos braços, soluçando. Aracélia ficou chorando e ela acolheu-a e voltaram de onde vieram. Ainda não se refaziam da emoção, onde a Luiz falava também com o Neves, da emoção vivenciada por esse ato bonito. Quando vi Marita, dormiu, se desdobrou, em espírito afastasse do corpo dentro, do corpo de carne, guardando a inquietação da criança, que anseia inutilmente o colo materno, como se estivesse procurando a mãe. Ela sentia aquela energia e tal, tal. Qual ocorre, porém, a maioria das criaturas encarnadas no plano físico mostrava lucidez oscilante, insegura. Dos espíritos ainda no estágio que ela se encontra, né? Não tem lucidez completa do que está acontecendo. Cambaleou no quarto e percebeu que eu e Neve se dispunha a animá-la. Percebendo esse animá-la, sustive-lhe o impulso dela sair, fazendo sentir que a nossa intervenção direta poderia frustrar-lhe os desejos e que, a fim de prestar-lhe auxílio eficiente, era mistério deixá-lo. Ou André Luiz, ele notou que Neves, percebendo eu, André Luiz, que Neves desejaria ir lá e assistir a menina, dentro daquela situação. André Luiz pediu que ele não fizesse isso. Disse que ela não devia intervir porque podia frustrar um desejo dela de uma atitude, e era melhor que eles deixassem ela tomar essa atitude e eles auxiliavam, deixando à vontade, aí, ó, a fim de prestar auxílio para onde ela fosse, ele estava lá para ajudar, mas deixasse ela à vontade. Era mistério deixá-la à vontade, sob vigilância discreta deles dois, de modo a examinar as necessidades mais íntimas que ela precisaria tomar, visando a esclarecer aquela situação. Sucedeu quase que de imediato, o que não prevíamos. Esfumaram-se os arroubos da filha, a menina que no contato com a mãe, né? Mudou, saudosa, esmaecendo atitudes infantis até então. A menina de Aracélia desapareceu e ressurgiu nela a personalidade feminina. Aracélia, que está falando? Marita, moça, jovem, na situação dela. Ela voltou de repente a ser o que ela era, na verdade, que ela estava vivendo aí a doce o sentimento da mãe, que ela evocou a mãe e tal, pensando quando era criança, né? Daí ela estava ali, ela mesma, com seus dramas, seus problemas, né? Mas personagem feminina, Astuante e Clara. A moça não nos via. Por que não via? A diferença vibracional deles dois para ela, né? Guardava a mente nebulosa da angústia que passava, da história do desespero, da traição e tal. A nebulosa que caracteriza os pequeninos ainda tenros, incapazes de particularizar as impressões quando se transferem de lugar. Entretanto, é, 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 disse ele, então, um pensamento que é dela, na cabeça dela, fixa, era só um, Gilberto. Ela precisaria encontrar Gilberto. Precisaria botar essa história limpa, se era verdade, se não era verdade. Queria ver Gilberto. Ouvir Gilberto era o desejo dela, um desdobramento. Semelhante impulso a se lhe. Esse impulso a se aglomerar na cabeça, repetidamente emitidos, galvanizaram-lhe a vontade, revestindo-se o pensamento com uma certa clareza que favorecia, porém, não só na direção dos seus anseios de mulher, era ver o namorado, tirar essa história limpa, se era verdade ou não era verdade. Essa penetração parcial, como se lhe conferia agora um seguro apoio íntimo a Marita, figurou-se-nos senhora de si, porquanto absolutamente presa do desejo ardente de ver Gilberto, em que se obstinava, largou o aposento, onde ela estava no quarto dela, e descendo aos largos trechos da escadaria do prédio, que contornava o elevador, deixou para trás um edifício enorme onde morava, no Flamengo, qual sonâmbula magnetizada pelos próprios reflexos. Desejo imenso era de ver Gilberto. E assim foi. Seguimos de Sandro Luiz, atentos, não obstante, confiando-lhe na própria indiscrição. Confiando na própria descrição. Cabia-nos estudar-lhe os ímpetos extrovertidos, consultar as inclinações
Não tivemos, todavia, qualquer dificuldade para adivinhar o rumo. Em tempo reduzido, a filha adotiva de Cláudio, o pai adotivo dela, alcançou a residência de Nemésio. Quem é Nemésio? O pai de Gilberto. Quem é Nemésio? O esposo de Beatriz. Quem é Beatriz? A filha de Neves. Né? Nemésio, que trai a esposa com Marina, e Gilberto, que trai a própria Marita com a própria irmã, que trai que trai o filho, trai o pai com o filho e a mãe. Olha que drama, né? É, tá. Em tempo reduzido, a Carolina Médici, que já fizeram conhecido, porque a casa era conhecida de Luiz e de Neves, porque Neves assistia, trabalhavam os dois juntos na assistência de Dona Beatriz, que era filha de Neves, né? Na certeza instintiva de quem se endereça a determinada pessoa, que era o objetivo dela, era ver Gilberto, pelo recurso do olfato, sem entender a quaisquer convenções, de forma e número, avançou a casa dentro, acalentando a imagem de Gilberto, queria ver Gilberto, que substancializava o pensamento dominante. Impulsionada pelas percepções indefiníveis da alma, demandou o amplo dormitório, localizado nos fundos da moradia, e sem que fosse possível avaliar de pronto a resolução, onde ela não teve uma ideia, nem ela, que ia acontecer, a resolução de garantir a liberdade, a fim de analisar as reações, sobreveio o choque doloroso. Ou seja, quando ela, Marita, chega no quarto de Gilberto, acompanhado por Neve e André Luiz, tem um choque terrível. Por quê? Naturalmente sobressaltados, André Luiz e Neves, apenas conseguimos pará-la pela retaguarda diante daquele choque que ela recebeu terrível. Porque, enquanto entrando no quarto, Marita surpreendeu Gilberto nos braços da irmã, de Marina. Imagine que o choque terrível para a irmã em espírito. E bradou, estarrecida, canalha, canalha. Aquelas imprecações ditas por ela, entretanto, nem de longe atingiram o jovem par, completamente absorto na permuta de gratificações afetivas. Os dois lá namorando e tal, só viu aquela situação, o casal nem sentiu essas energias dela. Neves e eu não trocamos palavra. Foi um choque muito grande. Lembramos que Gilberto é o neto de Neves. Precipitamos-nos automaticamente para a menina atribulada. Um choque terrível, diante das tantas que ela sofreu, mas agora a prova de que tudo que ela ouvia é verdade. Orientando, intentando anular-lhe a agitação convulsiva. Mas alguns minutos se despertou no corpo deles, provavelmente ajudada por eles dois. Ela voltou para o corpo depois desse choque terrível, obrigando-nos a pensar numa pequena fera agueijoada, ferida, ela, um drama, que ela acordou com essa percepção, retornando à gaiola. Voltou, já tinha ido angustiada, voltou pior ainda. Descerrando as cócoras, ela acordou, voltou para o corpo físico, vagarosamente denotando no olhar a afeição dos loucos, o choque, depois de tantos outros, né? Quando relaxam os músculos, em seguida a perigoso acesso de fúria, os loucos, né? Depois de um choque tão profundo. Tateou, espantada, quando acordou, a fonte suarentas, né? Fez luz com fome de realidade física. Atarantada, sustentou-se para fixar nas paredes com mais segurança, vê se eu estou dormindo, estou acordada, e refazendo, e certificado de que se achava no leito e no lar, na casa dela e na cama dela. Pouco a pouco adquiriu a confiança, acalmou-se, refazendo energias. No entanto, acusava uma espécie de tranquilidade constrangida e amarga. Será que foi um pesadelo? Será que foi um pesadelo? Foi verdade? Se não foi? Meu Deus, que coisa terrível. Indagava-se aterrada, ou quem sabe os padecimentos simultâneos do dia, do choque de saber, através da mãe, que efetivamente a irmã estava traindo ela, que os pais também estavam adotando essa história, que ele jala, e mais ainda, de que o pai, naquele mesmo dia, tentara ter relacionamento sexual com ela. Os padecimentos daquele foram muito grandes, né? Ela disse, será que foi um pesadelo? Ou, na verdade, esse padecimento, esse sofrimento me trouxe essa história,
esse delírio, será? Lhe acarretaram crise de loucura. Será que foi uma loucura em função desse sofrimento? Ela começou a pensar. Doía a cabeça, sentia-se desajustada, febril, pouco febre. Marita regressava ao agasalho físico sob pressa demasiada, sem que nos fosse possível adotar qualquer providência para anestesiar a memória. Quer dizer, o que está dizendo com isso? André Luiz Iné poderia ter feito um trabalho na mente dela para não anestesiar a mente dela, não lembrar aquelas cenas. Mas não foi nem possível. Ela vinha tão agitada, tão angustiada, que não deu tempo de fazer isso. Retinha o pensamento, particularidade do quadro visto e ouvido. Retinha aquela informação, ela conseguia vendo e ouvindo aquela história. E encarcerada de novo entre as impressões superficiais, nos sentidos corpóreos, e a noção da verdade profunda, que não lograva palpar, entrou em pranto agoniado. Entrou em desespero, de choro imenso, para somente dormir com relativa calma quando o dia estava amanhecendo. Mas um choque terrível numa menina que sofreu tantas angústias, tantas dores, tantas decepções, tanto sofrimento, tantas agressões de toda a natureza. Veja, meus amigos, como na verdade a gente conclui esse capítulo, como é doloroso uma situação como essa, como são dramáticas as repercussões dos atos praticados. Tudo que está sendo dito aqui tem a ver com sexo. Tudo tem a ver. Como o sexo em desalinho, a falta de pudor, de moral, causa sequelas graves. Muitas pessoas suicidam, muitos matam por isso, né? A pessoa tem que matar a irmã, né? Mas muitas vezes acontece. Os feminicídios tem a ver com isso. O marido se sente traído, ou não é mais amado, a mulher quer se separar, o cara vai lá e mata. Meu Deus, né? Estupros, abortos, enfim, tantas angústias é, atinente a um tema dessa natureza. Então, meus amigos, quem conclui esse capítulo, importante, muito ilustrativo. Se alguma dúvida remanesceu, se alguma dúvida existir, estamos aqui para esclarecer, se for possível. Se não, queria muito convidar vocês para estarmos juntos no próximo quarta-feira, se Deus quiser. Será toda uma semana muita luz, muita paz, que Deus abençoe e proteja a todos.